Ele conta a história que uma vez ele estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E chegou uma senhora, já de idade, com uma caixa enrolada num papel de presente. E aí parecia que aquele artefato estava pesando muito, porque ela fazia força para segurar aquilo. E um garoto que estava lá, um cidadão, disse assim: eu posso segurar a caixa para a senhora? Eu vejo que está pesando, enquanto não vem o ônibus, eu seguro para a senhora. E ela foi, deu a caixa, e o garoto saiu correndo com a caixa na mão. Aí todo mundo, pega ladrão, e ela começou a rir. Mas ela ria muito. Aí as pessoas perguntaram, mas por que a senhora está rindo? Ele acabou de levar o seu presente. Eu disse, não, eu estou rindo, porque eu moro sozinha. E o único companheiro que eu tinha era um cachorro. E o cachorro morreu. E eu não tinha como tirar esse cachorro lá do kitnet. Então eu peguei uma caixa, essa caixa que eu tinha, e para ninguém chamar a atenção, eu enrolei no papel de presente, que eu ia pegar o ônibus e ir até o terminal no lixão, e lá eu ia colocar a caixa. Então, quando ele parar, que for abrir a caixa, a única coisa que ele vai encontrar é um cachorro morto. Mesmo assim, são os presentes do mundo para a gente. Muitas vezes são as embalagens que a sociedade moderna, utilitarista, consumista, coloca para nós. Portanto, que é necessário que a gente venha aqui à casa de Deus, para que Deus possa falar no nosso coração. E falando do nosso coração, o nosso coração não seja mais terra seca. E a gente também se previna dos presentes vazios do mundo. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças e vamos fazer uma oração. Pai do céu, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Aqui na igreja, nos terminais de recepção por esta cidade, por esse país afora. Nos abençoa e abençoa cada um que está sintonizado hoje aqui no Teu culto por ouvir a Tua palavra. E nos usa como um instrumento Teu, Pai. Apesar de carcomido pelas lutas da vida, mas que o Senhor possa levar a Tua mensagem através de mim, que sou apenas um homem cheio de falhas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, não tenho dúvida nenhuma, e acredito que você não tem, que Deus fala conosco. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi na minha vida e que me dá consolo nas tribulações que muitas vezes a gente passa, também na minha vida pastoral, com as pessoas, com os contatos com quem eu tive, é que Deus fala. Deus fala. E Deus quer falar comigo esta noite, essa manhã. Quer falar com você também esta manhã. Deus fala através da palavra. Deus fala através dos acontecimentos. Deus fala através dos elementos da natureza. São inúmeras as formas que Deus tem para dialogar comigo, para dialogar com você. E eu não tenho dúvida nenhuma de que essa palavra é o manual do ser humano. Essa palavra é a forma em que Deus tem utilizado, através desses mais de 6.000 anos de história da humanidade, para falar conosco. Primeiro através da tradição oral, depois através da escrita. Mas Deus fala conosco através da palavra. E aqui, nesta palavra, nós conseguimos encontrar as digitais de Deus andando na história do mundo, na minha e na sua vida. E aqui na Bíblia existe 3 vezes que nós vemos Deus utilizando o seu dedo para escrever. Deus utiliza 3 vezes o dedo dele aqui na Bíblia. Ele não delega para os profetas. O assunto é tão importante que ele mesmo escreve.
Vejam aí o livro do Êxodo, no capítulo 32. Essa história, capítulo 31. Essa história é muito conhecida. O povo de Deus vaga pelo deserto, em busca da terra prometida. E chega um determinado momento que o povo de Deus para ao redor do Monte Sinai, e Deus resolve levar Moisés até o monte, e lá colocar para Moisés, de uma forma mais objetiva, as instruções necessárias para que ele conduzisse o povo, mas instruções também que servissem para conduzir o destino da humanidade em todas as etapas da existência do homem no planeta. É que essas instruções, elas não nasceram ali no Sinai. Eram instruções que fazem parte do Evangelho eterno, que nasce no coração de Deus como uma proposta de amor para mim e para você. E aí, no capítulo 32, a partir do verso 11, nós encontramos Moisés intercedendo pelo povo. Aquele povo que dava trabalho, que fazia as coisas erradas, que muitas vezes não agradecia, que não sabia reconhecer o papel de Deus na condução da libertação deles. E aí Moisés vai interceder pelo povo, e lá acontece uma coisa maravilhosa. Deus escreve as leis e dá a Moisés. Veja aí o capítulo 16, o capítulo 32, o verso 16, capítulo 31, verso 18, desculpem. O que é que está escrito aí? Ó? O que é que está dizendo aí? E tendo acabado de falar com ele no monte, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. No livro História da Redenção, a escritora Ellen White diz que Deus resolveu escrever com o próprio dedo dele na pedra, para dizer para a humanidade, dizer para mim, dizer para você, que aquelas orientações que ali estavam sendo dadas eram orientações eternas, porque traziam ali o caminho da perenidade da vida ao lado de Deus. Interessante que Jesus, mais na frente, ele resume essa lei. Na Bíblia existem 4 tipos de leis. Existem as leis jurídicas do povo, civil e penal. Existem as leis cerimoniais, que são aquelas leis que serviam para orientar o serviço do santuário. Existem as leis de saúde e existem as leis morais, que são os 10 mandamentos, que são essas leis que ele escreveu com o próprio dedo dele e entregou a Moisés. Dessas leis, as leis jurídicas foram revogadas com o evoluir da civilização humana. A justiça privada não mais passou a existir com o advento do processo civilizatório. As leis cerimoniais, elas foram revogadas com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali o véu do templo rasgou. E nós não precisamos mais de um sacerdote para ficar diante de Deus. Nós mesmos podemos ficar diante de Deus. Essas leis foram revogadas, mas não foram revogadas a lei moral e as leis de saúde. E aí, uma certa vez, Jesus estava sendo interrogado por alguns fariseus, e um fariseu perguntou para ele qual era o maior mandamento. E aí Jesus faz um resumo dos mandamentos. Jesus, lá em Marcos, capítulo 12, do verso 30 ao verso 31, ele diz assim, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Amar a Deus como todas as coisas, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Existe uma concepção teológica que muitas vezes tenta dizer que Jesus revogou os 10 mandamentos quando ele falou isso. Não, Jesus não revogou. Se você observar os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. E aí aquele fariseu, de forma arrogante, pergunta assim: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história. Essa história está em Mateus, no capítulo 22, do verso 31 ao 40. Jesus conta a história do bom samaritano, que todo mundo conhece. Interessante que no final, quando ele termina a história do bom samaritano, ele não pergunta assim. Ele não diz assim, o samaritano era o próximo, por isso foi socorrido. Não. Ele pergunta assim, quem foi próximo do que sofria? Sabe por quê? Porque Jesus quer que nós, antes de tudo, sejamos próximo do outro. Sabe por quê? Porque quem ama, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Eu só conheço a Deus quando eu amo. E Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então, o amor, queridos, é nada mais, nada menos do que aquilo que deve mover a nossa existência. E amor, no sentido bíblico, não tem aquela mesma conotação que a gente vê do sentimentalismo dos romances. Não. O amor, ele é feito de princípios. O amor tem princípios. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 de Coríntios, no verso 4, Paulo dá aí alguns princípios do amor. Ele diz aqui, o amor é paciente. Paciente. E eu não tenho que ser paciente, não é com aquelas pessoas só do meu ciclo familiar. Eu tenho que ser paciente com os outros, com todos os outros. Porque todos os outros são imagem e semelhança de Deus. É benigno, benignidade significa gentileza. O cristão, ele tem que ser gentil. Gentil. O livro de Provérbios diz que a palavra áspera destrói o furor. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor não é egoísta. Por isso que o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é egoísmo. Enquanto o amor significa sair de si, se abrir-se para acolher o outro, o egoísmo significa eu entronizar o meu eu acima dos interesses de todas as pessoas. Por isso que se nós olharmos o mundo da forma como ele está hoje, nós vamos encontrar uma sociedade profundamente egoísta, presa nos seus próprios interesses. Por isso que quando vem uma provação como essa da Covid, é como se fosse um chamado de Deus para que nós voltássemos a reavaliar os valores cristãos que poderiam nortear a nossa existência nesse planeta. Se existe uma coisa que eu ainda não aprendi, foi lidar com a tecnologia, mas um dia eu aprendo. Olha, das certezas desta vida que pode nos consolar, e que pode ter ferida, mas um dia vai sarar. Tudo vive a viajar, para ficar no passado. Seja lento ou apressado, um dia vai se acabar. Esse momento de aflição também vai passar um dia, trazendo plena alegria para cada coração. E se buscar sabedoria, sem fazer murmuração, quando passar esse dia vai ficar muita lição. Que igreja não é prédio, não é mera construção. Igreja é comunhão caridosa e oração.
que família é das coisas mais importantes e boas, que o lar não é a casa, o lar é feito de pessoas, que só o instante é seu. O passado já não volta, não adianta revolta, futuro é nas mãos de Deus. Acredito que depois que essa peste foi embora, nós tenhamos aprendido a buscar a nova aurora, reaprendido a brincar em casa com nossos filhos, com brinquedos de paz, na doce lição de amar. Ficar junto de quem ama é a melhor coisa que há, pois o tempo é dom de Deus, a nossa tarefa é amar. Ver os idosos com carinho e nunca os desprezar. Deles herdamos a vida e a magia de amar. Tudo na vida não se resume apenas em trabalhar, o corpo vai ser estrume. Temos que a alma salvar. Viver é um recomeçar. Para o passado tem borracha, para o futuro tem o lápis para a nossa história contar. Para os problemas enfrentar a coragem e a virtude, que desperta o destemor. Quem constrói é o amor. Deus conosco tá a andar, a harmonia nos quer dar, até em tempos de dor, há fagulhas de amor. Olhemos não para a terra, mas para os planos do céu. Mesmo que esse vírus venha fazendo escassel, Deus o cura e desenterra. Aprendemos a lição de Jesus, de sermos como criança, que perdoa e olha em frente, renascendo a esperança, sendo para o mundo uma luz. Essa é a primeira mensagem de Deus, o amor. Por isso que ele escreveu com o dedo dele. E a segunda vez que a gente vê o dedo de Deus é num momento de muita tragédia. Está lá em Daniel 5. Daniel 5, no verso 5. O rei Belsazar fez um banquete. E nesse banquete, ele mandou buscar os utensílios do templo, para poder se servir dos utensílios do templo. E enquanto ele estava se banqueteando com os utensílios do templo, no mármore do castelo em frente, apareceu uma mão, e um dedo começou a escrever. Você imagine, na mentalidade daquele povo, cheio de magia, o que aquilo representava. E aí a avó dele mandou chamar Daniel, para que Daniel traduzisse aquelas palavras que estavam ali escritas. E aí Daniel trazia Meno, Tekel e Pérez. Meno, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança, balança é símbolo de justiça, e achado em falta, e Pérez, dividido foi o teu reino. Naquela mesma noite, Ciro entra com Dario, naquela cidade inexpugnável que era a Babilônia, e destrói aquele império, que parecia inexpugnável. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam voltados para si mesmos. Porque eles não viam o mundo ao redor. E quando a gente não vê o mundo ao redor, quando a gente não enxerga as necessidades humanas que estão do nosso lado, a gente se fecha dentro de nós mesmos como uma concha. E a gente está sendo uma presa fácil para o inimigo. Essa foi a segunda vez que o dedo apareceu, fazendo uma sentença, fazendo um juízo, para que nós entendamos que existe a lei, existe o agir nosso, mas também existe o juízo de Deus. E agora, a última vez, eu convido vocês a abrirem o Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. O Evangelho de João, no capítulo 8, traz uma história muito interessante, a história da mulher adúltera. E aí nós estamos começando a caminhar para o final do nosso encontro dessa manhã. Ali, a Bíblia começa dizendo assim, que Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Ele foi orar no monte. De madrugada voltou novamente para o templo. Jesus, nesse momento desse acontecimento, Jesus está no templo.
E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé em meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Interessante, eu não vou entrar aqui nos detalhes, lá no Desejado de Todas as Nações, falam da cilada que tinha sido preparada para Jesus. Mas eu vou me deter aqui no detalhe da ação de Jesus. Olha o que Jesus fez, verso 6, diz assim: Isso diziam tentando ele, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Queridos, Jesus estava no templo. O chão do templo era de mármore. Como era que Jesus ia escrever no mármore? Jesus escreveu na areia. Tem algumas traduções que chegam a falar que foi na terra, na areia, que estava em cima do mármore do templo. Observe um detalhe bem interessante. A lei, pelo seu caráter eterno, Deus escreveu com o dedo na rocha. A sentença quanto ao rei iníquo, ele escreveu no mármore. Interessante. Os pecados, ele escreveu na areia. Porque aquelas pessoas que vieram trazer aquela moça para que ela fosse apedrejada, e Jesus olha para eles e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Jesus começa a escrever no chão. O Desejado de Todas as Nações, da revelação profética, diz que Jesus ali começou a escrever o pecado daquelas pessoas. E aquelas pessoas passaram a ver o seu pecado escrito na areia, no mármore do templo. E aí eles foram saindo de um por um. E depois que eles já tinham saído, ele olhou para a mulher e disse assim: cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui. E aí Jesus fala assim: então vai, e não peques mais. Eu quero que vocês entendam que os pecados Jesus escreveu na areia, para que o vento leve. Porque o que Jesus quer é apagar do coração humano as faltas e os pecados. Eu não sei qual foi o pecado escondido que você acaricia, ou que você fez, ou que eu fiz. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, através da graça de Jesus, do perdão de Jesus, escreveu na areia para que através do teu arrependimento seja destruído e levado para sempre. Porque a maior lição que Jesus quer nos dar é nada mais, nada menos do que a lição do perdão. Do perdão. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: se você não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus não perdoará os seus pecados. Perdão é consequência do amor. Quem ama, perdoa. Olha aqui o que diz Hebreus no capítulo 12, no verso 15, diz assim, que a amargura exclui a graça. Aquilo que é mais importante, aquilo que mais nos ajuda a caminhar na nossa vida cristã é a graça. A graça é o agir de Deus na minha e na sua vida. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, que nós devemos servir como despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos o dispenseiro da graça de Deus. A dispensa é o lugar onde está tudo reservado. Fui menino de fazenda. Na dispensa do meu avô tinha tudo. O dispenseiro era alguém que, quando faltava qualquer coisa, ia lá e trazia para a mesa, trazia para a cozinha. Então é isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos dispenseiros da graça. E nós só podemos ser dispenseiros da graça quando nós decidimos perdoar.
Não existe forma mais maravilhosa de você ser dispenseiro da graça de Deus que não seja através do perdão. Por isso que nós temos uma missão de perdoar os outros, de ensinar aos outros que todos são irmãos. Em Ruanda, há um tempo atrás, houve um genocídio. 2 famílias, 2 etnias se matavam e foram 1 milhão de mortos. E uma vez eu estava dando uma palestra em Guarapari e um sacerdote que tinha sido missionário em Ruanda me disse que no coral da igreja, os irmãos se mataram. Irmãos que faziam parte do coral da igreja. E ele dizia para mim assim: nós ensinamos tudo, mas nós esquecemos de ensinar que eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Por isso que nesse tempo de ódio, nesse tempo em que a mentira resolveu pegar o seu espaço aqui e se ver como instrumento de alavancagem de ressentimentos para o mundo todo, a função do cristão é espalhar amor. É usar isso aqui para espalhar amor. No começo do século XX, houve uma guerra. A Primeira Guerra Mundial. A gente estuda nos livros de história isso. Mas naquele tempo, houve uma outra guerra. A Turquia invadiu a Armênia. 1917, a Guerra Mundial. 1915, a invasão da Turquia. Os armênios nunca mais foram o mesmo. Nessa guerra mataram mais de 1 milhão de pessoas. Mas nesses momentos de tragédia, muitas vezes Deus escolhe para se manifestar. Numa aldeia do interior da Armênia, numa manhã, o casal estava fazendo o seu café matinal. O casal e 3 filhas. De repente a porta é arrombada e entra alguns soldados. Em tempo de guerra, não existe solidariedade humana. E aí o capitão, quando entra, saca da cintura um revólver e atira no pai. Incontinentemente vira para o outro lado e atira na mãe. As 2 mais jovens entrega para que os seus soldados ensandecidos e as estuprassem e as matassem em função disso. E a mais velha, ele reserva o destino mais cruel. Ele leva ela para o seu bordel. E ela fica lá, servindo de prostituta, até que muito tempo depois já não era mais uma pessoa. Era uma indumentária de carne, em cima de uma armação de ossos. E ela foge. Alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, havia em Istambul, capital da Turquia, uma enfermeira que trabalhava naquele tempo com os rudimentos do cuidado paliativo. Cuidado paliativo hoje é uma especialidade médica que você cuida do paciente que vai morrer. É o paciente que vai morrer. Meu pai, quando teve câncer, nos últimos anos da vida dele, nos meses da vida dele, tinha uma médica que fazia os cuidados paliativos. Essa enfermeira não era especialista em cuidados paliativos, mas porque naquela época não existia essa hospitalidade, mas ela cuidava com tanto carinho dos pacientes que ela ficou famosa, conhecida em toda a Turquia. E um dia, naquele hospital, chegou um ministro de governo. Trazia ele uma dermatite, uma doença dermatológica em que a pele se decompõe. Se pegava na pele e se arrancava aqueles pedaços de pele. Não havia mais muito tempo de vida para aquele paciente. Isolaram o paciente em função da indefinição do diagnóstico.
e chamaram essa enfermeira para cuidar do paciente. Quando ela entra no quarto, ela observa aquela pessoa, aquele ser humano, ela observa que em alguns lugares, quando ela toca, sai sangue. E ela começou naquelas feridas, ela tocava para sair sangue. E à medida que ia saindo sangue, ela ia removendo aquelas peles mortas. O paciente tinha 24 horas para morrer, deu 48 horas, não morreu. 72 horas o paciente não morreu. Uma semana o paciente não morreu. Um mês não morreu. 6 meses não morreu. Já estava totalmente recuperado. Graças à dedicação daquela enfermeira. E antes dele sair do hospital, ele disse: eu quero falar com a enfermeira que cuidou de mim. Trouxeram a enfermeira diante dele. Disse: minha filha, o que você quer? O que você quiser, eu tenho o poder nesse país para dar para você. Até para a instituição que cuidou de mim. Ela disse: não. O senhor não me deve nada. Eu cumpri com a minha obrigação. Só que ela falou em armeno. Disse: mas você é armena? Sou. Na minha juventude, eu conheci o seu país. Eu conheço você, excelência. Eu lembro de você naquela manhã de sol, em que o senhor entrou na minha casa, e a sua arma assassina matou meus pais. Mas você me reconheceu porque você não fez nada comigo. Eu estive na sua mão, você podia ter me destruído. Não, excelência. Houve momentos na minha vida que eu quis muito isso. Mas na trajetória da minha caminhada, eu encontrei Jesus. Aquele que naquele momento último, na cruz do Calvário, olhando, dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Daquele dia em diante, o meu coração se encheu de paz. E eu aprendi que o que eu tinha que fazer, o mínimo que eu poderia fazer, era comunicar ao mundo e às pessoas o testemunho deste grande amor que Jesus teve por mim e que eu agora tenho por você. Queridos, quando Jesus entra na nossa vida, de verdade, Ele abala as nossas estruturas mais íntimas, transforma o nosso coração, faz com que nós passemos a partir daquele momento a sentir as mesmas coisas que Ele quer que nós sintamos quando Ele se revela através do seu dedo, escrevendo a sua lei moral na pedra, para que nós entendamos que é o amor que Ele quer que nós façamos, porque o amor é eterno, transcende. Escrevendo a justiça no mármore, para que nós entendamos que existe um juízo de Deus sobre cada um de nós. Mas os nossos pecados, Ele escreve na areia, para entender para nós que não existe nada que nós façamos que possa nos separar de Deus quando o nosso coração arrependido se coloca diante dEle. Eu não sei se você guarda amargura no seu coração. Não sei. Mas eu sei que eu quero orar para você. Eu quero orar para você que tem um filho, um marido, um amigo, alguém que se desviou e saiu aí pelo mundo e não vem mais à igreja. Fique em pé que eu quero orar por você. Eu quero orar por você que conhece alguém que adoeceu e que está na cama de um hospital precisando de cuidados. Fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que perdeu alguém
Deus fala com você. Essa promessa do reencontro é verdadeira e é isso que deve consolar o teu coração. Vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Jesus está aqui. A sua presença é real, porque Ele falou que quando mais de um tivesse reunido em seu nome, Ele estaria. Jesus está aqui. Hoje é o dia de Jesus tirar do coração toda amargura. É o dia de Jesus tirar do coração toda preocupação. É o dia de Jesus pegar esta saudade que dói e transformar numa saudade cheia de paz. Hoje é o dia de Jesus dizer para ti que você pode não ir até essa pessoa, mas a graça de Deus vai. Pai do céu, aqui está a tua igreja. Aqui estão corações profundamente voltados para a tua graça. Abençoa, Pai, cada um de nós que está aqui. Que ninguém saia daqui como chegou. Que a tua graça consoladora que modifica as nossas estruturas humanas nos acompanhe. E que nós possamos testemunhar de ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós estenda o rosto e nos dê a paz. E que toda a igreja diga, graças a Deus.